Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores. Nós estamos aqui com vocês no programa Stop a Destruição do Mundo para analisarmos as causas psíquicas da destruição do planeta. Vejam bem, como que a mente do ser humano, o seu interior, as suas intenções destrutivas, o que a gente chama de patologia e que a população vulgarmente chama de loucura, como que isso está fazendo com que o nosso planeta seja profundamente abalado, a ponto de estar causando já catástrofes bastante sérias, pela mudança de clima, pelo efeito estufa, problemas de violência, problemas de guerras, de dizimação de espécies. Uma porção de espécies estão sendo extintas do nosso planeta, espécies vivas, animais, vegetais. E se nós não nos cuidarmos, daqui a pouco nós vamos ver a nossa espécie sendo talvez dizimada. Então, o que é que a ciência da psicanálise integral ou a trilogia analítica pode trazer para vocês e vem trazendo nesses programas todas as semanas? O que é que nós podemos contribuir para vocês no sentido da conscientização, do que nós temos que corrigir, conscientizar para corrigir em nós mesmos e na sociedade, para que a gente possa dar um stop à destruição do mundo e da humanidade em tempo, porque agora nós estamos numa fase que a humanidade vai ter que mudar muito a mentalidade, já está havendo essa mudança, aonde nós precisamos desistir muito desta alienação que nós vimos procurando e vivendo até hoje, para voltarmos a dar valor à nossa consciência. Consciência não só no sentido ético ou moral, como se entendia no passado, mas consciência no sentido que Kepp dá ao termo, o criador da psicanálise integral ou trilogia analítica. Consciência, ela tem uma conotação não só de intelecto, a razão, o indivíduo ser consciente, lúcido, mas também ser consciente no sentido ético. Ele usar da bondade, da ética, quando ele raciocina alguma coisa, quando ele faz alguma coisa, quando ele exerce uma atividade. E para isso o ser humano teria que unir o sentimento de amor com o seu pensamento, para que a sua ação seja boa e parar de ser tão destrutiva. Bem, nós aqui vamos hoje, como todas as semanas, discorrer muito mais sobre como você pode se conhecer melhor, como você pode conhecer melhor os seus amigos e a sociedade, para que a gente possa melhorar a nossa qualidade de vida. Dr. Kepp, o senhor falou na semana passada, no nosso programa, a respeito de um filósofo muito importante dinamarquês, do existencialismo, o Kierkegaard. E o senhor falou que a vida, de acordo com Kierkegaard, não é objeto de conhecimento intelectual, que a vida ela é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa compreender dentro do nosso pensamento, que é pequenino. Então, o ser humano ele acha que ele vai criar a vida, como o senhor chama isso de teomania. Nós vamos fazer a vida como nós imaginamos. Então nós vamos recriar o planeta de acordo com a nossa imaginação. Nós temos que dominar a natureza, como dizem os americanos, que a natureza é violenta, que a natureza nos ataca, que a natureza pode nos trair e nos consumir, quando na verdade é tudo invertido. Somos nós que estamos consumindo, engolindo a natureza, agredindo a natureza, e ela está se ressentindo. Então, Dr. Kepp, cada vez quando o senhor menciona nos seus livros a atitude neurótica que o ser humano tem, o que um neurótico faz? Ele sempre quer mudar as coisas, né? Ele quer, por exemplo, comprar um carro novo sempre, porque ele acha que se ele trocar a marca do carro, ele vai ser mais feliz. Ou ele vai mudar de emprego, ou ele muda de mulher, ou muda de marido, ou muda de país. E com isso, ele vai deixando de cuidar de todo o bem que ele tem na vida dele. Então, todo o bem que nós temos, o ser humano não cuida. Ele imagina que ele está insatisfeito porque ele não tem o bem que ele deseja e que ele vai criar algum novo bem.
E não que o ser humano está infeliz, está neurótico e doente, porque ele rejeita o bem que ele tem na própria vida e destrói. E é por isso que a humanidade está infeliz, insatisfeita e neurótica. Uma das causas, talvez a principal, que o ser humano se tornou doente é porque ele recusa ver a si próprio como ele é. O ser humano olha para os outros, então ele julga os outros, ele tira conclusões do mundo, da natureza, até dos animais, vegetais, sei lá o quê. Mas o ser humano não quer olhar para dentro de si próprio. Aliás, o grande trabalho de Freud, aquele que o tornou assim muito incrível, é quando ele comparou a doença, né, a neurose, com o que se chama de hipocrisia. Quer dizer, que o ser humano ele quer viver uma vida que ele não é. Então, essa questão da hipocrisia se aproxima, por exemplo, do que o cristianismo acha e o judaísmo também. Que o ser humano ele quer aparentar uma coisa que ele não é. E aí ele cria um esforço enorme para ser algo que ele não é. E aí se torna artificial. Então eu fiz um trabalho, né, quando eu fiz as descobertas trilógicas, eu mostrei que o ser humano ele quer viver mais uma imaginação, ou então uma fantasia, ou então melhor ainda, quer viver no delírio. Então o que acontece é que o ser humano ele quer viver o que não existe. Quando se fala, por exemplo, que a pessoa quer ser o Napoleão Bonaparte, né? Sempre colocam as pessoas doentes em sanatórios, gravemente doentes, imitando Napoleão Bonaparte, com a mão assim, naquela postura tradicional do Napoleão. E ele acredita, ele passa a acreditar que ele seja mesmo Napoleão. Então, o que acontece? Não é que só o indivíduo de sanatório, o indivíduo mais doente, com uma esquizofrenia grave mesmo, né? Ou então uma depressão grave, ou uma epilepsia, só esse indivíduo seja doente. É que não só neurose, que todos nós temos, mas psicose também, todo ser humano tem. Então eu estou falando isso, que o ser humano ele tem muitos delírios, que a sociedade atual é muito delirante. Eu escrevi um livro chamado Terra, Planeta Ilusório, justamente por isso, porque tanto tempo como espaço são artificiais, que Deus não criou a nosso ser assim, não criou o nosso ser dentro de tempo e espaço, que o ser humano ele começou a recusar, né, a imortalidade, a eternidade. E como aí a revelação que fala, né, o ser humano não teve muita culpa, porque diz que o tentador é que desviou Eva, depois Adão. Aquela história toda que a gente conhece, né, que a Bíblia mostra, que praticamente o ser humano foi enganado. Então eu acho, na minha opinião, né, que aí Deus falou, não, ele foi enganado, então vamos dar mais uma chance. Aí criou, então colocou ele no espaço maior de tempo e espaço para ele resolver o que ele queria ser mesmo. E aí nós temos esse nosso tempo de vida para resolver se a gente quer ir para lá ou para baixo, né? E principalmente os pensadores, alguns deles trouxeram grande auxílio para a humanidade, nesse sentido de trazer o equilíbrio, de fazer o ser humano voltar ao bem, para fazer o ser humano voltar ao equilíbrio. Eu gostaria aí de mostrar uma sentença. Aí, sem o conhecimento espiritual, não existe entendimento algum. Veja, essa frase é do Leibniz. Ele foi muito famoso no século XVIII e daí por diante, né? O Leibniz, ele começou a fazer uma filosofia muito espiritualizada. Então, o Leibniz,
ele reintroduziu a abstração, a intuição, reintroduziu praticamente a espiritualidade no estudo da filosofia que Aristóteles tinha deixado no século X, XI, XII. E já tinha antes, desde o século VII, o aristotelismo nem invadiu a Europa e trouxe essa ideia de sensorial, que tudo estaria nos sentidos, que era uma ideia já recusada na Grécia Antiga, que eles chamam de doxa, que o conhecimento não vem do fator sensorial. Então esse Leibniz, ele voltou novamente ao verdadeiro conhecimento que ligado a Platão. Então veja a foto dele. Agora eu queria mostrar as ideias fundamentais dele, quais são. Veja aí. Nada existe no intelecto a não ser o próprio intelecto, contra Aristóteles e seu sensorialismo. Então ele queria dizer isso, que nada existe no intelecto que não tenha a origem no próprio intelecto. Quer dizer, o intelecto capta da intuição, capta da ciência infusa, de dentro da pessoa. E essa ciência infusa, a pessoa, portanto, nasce com ela, que é ligada ao ser divino. Veja, em segundo lugar, que notável esse pensador aí, os defeitos não foram criados pela natureza. Então, os senhores podem perguntar, e os vulcões, furacões, tremores de terra, maremotos, terremotos, né? Portanto, não, aí certamente foram gerações passadas que destruíram a Terra e como novamente estamos agora em perigo de destruí-la. E com isso a Terra sendo destruída foi o próprio homem do passado, né, muito anterior, que criou todos esses problemas na natureza. Então veja, em terceiro lugar, o processo do conhecimento é mais dependente do psíquico. Essa é a ideia do Leibniz. Em quarto lugar, para conhecer nosso estado psicológico, é notar o que realizamos. Se é voltado para o bem comum ou para o egoísmo, né? Então a filosofia germânica voltou-se para o interior do ser humano. Daí aquele progresso enorme que a Alemanha teve, carregando os outros países, desenvolvendo a psicopatologia, a física, a própria psicologia. Então foi devido principalmente a Leibniz. Veja, uma pessoa só pode trazer toda a humanidade para o equilíbrio. Então, e ele reviveu Platão, né? E agora eu vejo que no seu trabalho o senhor está revivendo Platão e Leibniz e tantos outros pensadores que valorizaram o interior do ser humano. A dialética platônica. Então, vejam os senhores que nos assistem a importância de nós conhecermos melhor os pensadores da humanidade. Por isso esse livro, O Reino do Homem, que o Dr. Kepp escreveu, volumes 1 e 2, onde ele faz uma análise, ele faz como que uma apreciação dos erros e os acertos dos grandes pensadores, para que nós possamos saber como que isso afeta a nossa vida. E vocês não sabem, mas isso orienta tudo nos dias de hoje. Como, por exemplo, um médico vai orientar o nosso tratamento. Se nós temos uma doença e nós vamos ao médico, a medicina, o rumo que a medicina tomou, por exemplo, tudo isso foi determinado pelos pensadores anteriores da humanidade. E esses grandes pensadores, que na maioria das vezes nós, nas escolas, já não estudamos mais, eles é que estão determinando o nosso dia a dia, o que nós damos valor, o que nós desprezamos. Isso tudo é muito reforçado por eles, né, Dr. Kepp? Inclusive, quando o senhor fala sobre Aristóteles, os problemas do aristotelismo, do sensorialismo aristotélico, que depois vieram a causar até erros maiores no futuro, com o pensamento até francês, que dividiu a matéria do espírito, né? Como que o ser humano é considerado, o seu corpo é visto de forma dividida em relação à sua mente, provocando um prejuízo enorme na medicina, na maneira de ver o doente.
hoje em dia? Eu vou dar uma ideia, é minha, hein, sobre Aristóteles. Ele era discípulo de Platão. Portanto, Aristóteles, ele estava estudando na academia de Platão e depois ele resolveu fundar, não uma outra academia, mas ele mudou o nome, ele pôs o nome de Liceu. E ele era muito invejoso das ideias platônicas. O Platão dizia, né, que conhecimento vem do interior. Então aí Aristóteles começou a dizer que tudo vinha do exterior. Portanto, qualquer fato que a pessoa tivesse na mente, um sentimento, viria do exterior. E a causa que a humanidade até entrou num certo materialismo, portanto, entrou nessa divisão e subdivisão, subdivisões, né, de ciências, história aqui, filosofia lá, literatura aqui, geografia lá, tudo separado, né? Então, medicina aqui e psicologia lá. Então, uma lei que serve para física não serve para medicina, ou uma lei que serve para, vamos dizer, para a psicologia não serviria para a política. Ou mesmo, Dr. Kepp, essa divisão que a humanidade faz total entre fé e ciência, entre teologia e ciência, isso é um absurdo. Porque o que eles dizem que é uma questão, por exemplo, de análise de bem e mal, que isso é totalmente fora da ciência para eles. E, na verdade, é completamente jungido uma coisa a outra. Então, eu quero dizer isso, que o cientista hoje não pega as ideias dele fora, como pensam, indutivas. A indução para formar uma ideia não existe. Indução não existe, é um processo fantasioso, uma ideia fantasiosa. Tudo que o indivíduo sabe é dedutivo. E aí ele vai aplicar na experimentação para ver se funciona ou não. Mas o que eu quero dizer agora é de uma criatura extraordinária que veio depois de Leibniz e que se chama Immanuel Kant. Falam que ele criou o idealismo, mas de uma forma de inveja do trabalho incrível que ele fez. Então eu gostaria, aí a foto dele, e depois eu gostaria que o Alex aí pusesse as ideias dele. Veja aí a primeira ideia dele. O espírito humano não é uma cera passiva, pois além das ideias e sensações existe o espírito. Compreende? A cera passiva é a ideia do John Locke, que ele fala que o ser humano nasceria sem nenhuma ideia de nada e depois iria se colocando nele pouco a pouco as ideias e aí ele teria intelecto, inteligência, entendimento, etc. Que a ideia anglo-saxônica, né? Que é a ideia da Inglaterra e agora do pragmatismo americano, que está transtornando a humanidade e é por esse motivo que eles estão fazendo tantas guerras, invadindo países, porque pensam que o bem vem de fora e não que o bem ou o mal está dentro do ser humano. Então essa frase, vou colocar lá novamente, é a crítica fundamental da razão pura que ele fez, que não existe uma ideia que não venha do interior do ser humano. Agora veja a crítica da razão prática, aquele que ele falou. Em segundo lugar, sentimos que somos imortais, devendo fazer o bem desinteressadamente, o que nos dará compensação centuplicada. Então notem que ele deu a ideia aí religiosa, né? Uma ideia de que o ser humano ele tem que se interessar pelo bem, senão ele vai ter prejuízo na eternidade, e que isso está dentro da mente do ser humano. Pois veja, em terceiro lugar, ele fala que a igreja se tornou opressiva ao apoiar governos, etc. E isso no trabalho dele, razão e religião. É claro que nem todas as igrejas, né, fizeram isso. E veja em seguida lá o esquema, o que fala, veja lá. Em quarto lugar, né, que o povo não deveria permitir que seus governantes organizassem exércitos, pois eles estimulam as guerras.
é no livro dele Política e Paz Eterna. Então veja, Kant foi conceitualista, colocando o ser humano como fator agente, o mais agente de todos. Doutor Kepler, que coisa incrível, né? A gente vê esses conceitos de Kant. Kant foi um sujeito que viveu a vida toda dele naquela cidade Königsberg, da Prússia, né? Da antiga Prússia, que hoje foi eliminada do mapa. Mas ele viveu a vida toda dele lá. E essa interioridade que ele revela fez com que ele se tornasse um grande revolucionário. Veja, por exemplo, aqui os conceitos dele a respeito de paz, de política, até mesmo que o povo não deveria permitir que seus governantes organizassem exércitos. A igreja se tornou obscura e opressiva ao apoiar governos reacionários. Isso tudo são assuntos perfeitamente atuais. Isso acontece na humanidade em vários países. São problemas super atuais. E o Kant, né, que foi um filósofo que viveu só numa cidade a sua vida inteira, justamente por esse contato com a sua vida interior, então ele tinha uma visão universal e super assim avançada, né? Uma visão que se aplica hoje em dia na humanidade. Não, ele falando isso, né, que o povo não deveria permitir que seus governantes, etc., organizassem exércitos, ele evidentemente falou como, nesse sentido, idealista mesmo, porque o povo não tem meios para isso. Agora, a verdade é que ele entrou aí no estudo da psicopatologia, né? Porque eu sempre falo, não é o poder que enlouquece a pessoa, não é o poder que enlouquece, né, que torna o ser humano doente. O poder apenas fortifica, vamos dizer, a loucura do ser humano. Quando ele não tem poder nenhum, então ele tendo qualquer tipo assim de fanatismo, de problema, não aparece. Mas quando ele tem o poder, então tudo que ele tem de errôneo, ele coloca no poder dele, porque não tem ninguém mais para brecar. De maneira que ele, falando isso há tanto tempo atrás, mostra um estudo de psicopatologia muito grande. Agora, nós temos aqui uma psicóloga, né, Gislaine, ela fez curso de psicologia e ela notou que no curso muitos alunos acabavam doentes, acabavam com problemas, porque o curso tinha duas orientações, não é isso? Tinha a orientação freudiana, ou escolher a psicoterapia, ou escolher o behaviorismo. Então, são duas orientações que têm graves defeitos. E uma orientação que escolhesse, vamos dizer, um sentido mais profundo, o interior do ser humano, não havia. O que a Gislaine tem a falar sobre isso? Então, é exatamente isso, que a faculdade de psicologia, a pessoa tem duas opções. Ou ela vai para psicologia clínica, que então é seguido Freud, ou a psicologia industrial, de aconselhamento, que seria o behaviorismo. E nas duas tem essa orientação que o problema está fora. Então o Freud acha que nós temos uma instância inconsciente, que nós somos vítimas. E no behaviorismo fica essa questão da ação e reação, da sociedade influindo. Então o que acontece é que essa parte interna de espiritualidade é totalmente esquecida e as pessoas acabam adoecendo muito. Eu tive colegas que foram internadas, né? E em 79, quando eu terminei a faculdade, que também nesse ano eu comecei a trilogia, é que eu pude perceber, inclusive me curar de muitas doenças que eu estava já somatizando muito também por causa dessa orientação de ser tudo assim no externo. Quer dizer, também, quando a Gislaine falou a respeito da teoria comportamentalista e das ideias freudianas que afastam o ser humano do seu interior, ela está querendo dizer também que essas teorias colocam a doença fora do nosso campo de escolha, ou do nosso campo da vontade, até tornando muito difícil qualquer forma de terapia e de recuperação. Porque se nós deslocamos a doença do nosso campo de vontade, de livre escolha,
nós seremos sempre vítimas. Vítimas da sociedade, vítimas da natureza, vítimas dos pais, vítima do inconsciente, vítima da maneira que nós fomos educados ou de traumas anteriores. E isso faz com que nós sejamos aprisionados numa ideia, num conceito de que nada podemos fazer a não ser, inclusive, nos rebelar contra tudo e todos, inclusive contra a natureza. E por aí a gente não chega a um progresso na terapia. Nós, somente quando nos trazemos para o nosso interior, para a nossa responsabilidade, as atitudes que nós adotamos diante da vida, é que nós poderemos então nos beneficiar de alguma maneira. Eu gostaria de pôr aí o último cartaz mostrando uma sentença do Kant. Veja aí, subtrair-se à razão significa cair no fanatismo e na negação da liberdade. Veja o gênio incrível que esse homem teve quando ele notou que não poderia deixar de lado a filosofia, como muitos agora cientistas querem e pretendem, porque o ser humano vive com a filosofia e principalmente os grandes gênios com a teologia, seja Newton, seja Kant, seja Schelling, seja a maior parte dos seres humanos que tiveram um grande progresso na vida, tiveram pelo amor, que tiveram a revelação, a teologia mesmo. De maneira que o ser humano tem que considerar esses três aspectos: teologia, a revelação, né? Filosofia, que é a revelação, e arte, que é também a revelação. Porque sem a estética, sem a beleza, também não existe nem a teologia e nem existe a filosofia, que faz parte, vamos dizer, da trindade divina, faz parte daquilo que o ser humano tem dentro dele de mais perfeito. Então, retornamos na semana que vem para darmos continuidade aos nossos programas de conscientização.